Bom, pessoal, quem fala aqui é o Paulo Pedreiro, né? Em primeiro lugar aí, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. E eu fui solicitado, pessoal, para fazer um serviço aqui em uma calçada, né? Na verdade é uma residência que eu andei fazendo alguns trabalhos aí, que inclusive no canal eu tenho alguns vídeos referente a certos tipos de serviço que foi feito aqui, né? E o pessoal estão pintando aí o imóvel, tá? E o que acontece? O cliente solicitou para mim o que deveria ser feito para resolver, né, esses problemas de trinca na calçada, ok? Vocês podem observar que nós temos aqui esse ponto, temos também esse ponto aqui no meio, tá? E mais esse canto aqui, ó. E o que acontece, pessoal? As trincas nada mais é do que a movimentação estrutural de qualquer imóvel, né? Nesse caso a calçada aqui, nós já podemos de antemão visualizar que nós não temos nenhum espaçamento, ou seja, não foi feito nenhum tipo de dilatação no momento da sua construção, né? E por essa razão as trincas acabaram aí sendo criadas, né, por natureza aí, e por conta disso. Como eu sempre falo, as trincas, pessoal, elas não tem como você fechar elas e elas não voltarem mais, né? Isso acontece muito em parede. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer, tá? Explicando o que deve ser feito nesse caso aqui, tá? Paulo, mas não seria mais fácil a gente demolir essa calçada e fazer uma outra calçada? Isso vai depender do custo, né, das condições financeiras e aquele custo que você deve calcular. É uma calçada que não é muito pequena, tá? Ela vai dar aproximadamente aí quase que 25 metros ou mais, né? Ela é bem extensa mesmo. E eu verifiquei que a calçada ela está em boas condições, ou seja, não apresenta som oco, ela está firme, tá? E o dono da casa ele quer pintar ela. Pessoal, o que vai ser feito aqui? Eu vou abrir, né? Eu vou abrir aqui com a minha serra mármore, ela está ali, ó, ok? Eu vou abrir aqui aproximadamente uns 30 ou 40 centímetros, tá? Nessa trinca. E vou colocar uma malha pop, já vou mostrar para vocês lá. E vou pôr um pedaço da malha pop nessa região aqui, ó, tá? Então esse será um ponto. Aqui também eu vou colocar a malha nesse ponto aqui, ó, ok? E também nesse outro ponto aqui, ó, que é o meio da calçada onde entra o automóvel dele, certo? E naquele canto também lá. O que ocorre nessa situação aqui? Paulo, mas qual que seria a finalidade de você pôr essa malha nessa região que foi aberta aqui? Primeiro porque essa região que já foi aberta, né, pela trinca, né, pela movimentação, ela já não vai ser mais feita em outra região. Por que eu vou fazer nessa região aqui? Porque eu vou fechar essa trinca, né? E nessa região, quando eu fizer a concretagem aqui, eu vou ter uma dilatação aqui no meio, onde vai ser feita a emenda. Então eu vou ter uma dilatação aqui, outra dilatação aqui, né? Isso separando as partes do pavimento para que as mesmas não movimentem juntos, tá? E nisso é feita a dilatação. Aqui vai ser feita a mesma coisa, tá certo? E aí corrigir alguns buraquinhos com a massa de arecimento, tá? Para o pessoal depois preparar e fazer a aplicação da tinta para piso, tá ok? Nós vamos lá dentro agora, vamos verificar quais são os materiais que será utilizado na execução desse trabalho, ok? Vamos lá? Essa é a malha pop, ok? Vai ser cortado aqui, ó, os pedaços de 40 centímetros, conforme a necessidade. Aqui eu tenho pedra, né? Tenho areia grossa, ok? E tenho também aqui muito cimento. Bom, pessoal, e aí será feito o corte utilizando água, tá? Refrigerar o disco, cortar. Já estou até com a mangueira ali já, ok? E pessoal, esse tipo de procedimento só recomendo fazer quando a calçada ela apresenta boas condições, tá? Que não necessita você demolir, né? Ou seja, remover todo o concreto e fazer um concreto novo, tá? Nesse caso aqui será feito somente esse reparo nas trincas, ok? Esse mesmo procedimento, pessoal, é feito em paredes onde apresenta trinca na alvenaria. É utilizado a tela hexagonal, né? Aquela tela para viveiro, o pessoal usa para viveiro aí, ok? Peço desculpa aí pelo barulho, tá, pessoal? O compressor está ligado, mas eu espero que vocês possam compreender todas as explicações que foram faladas nesse vídeo, tá ok? Bom, eu não vou voltar mostrando os trabalhos prontos, porque aqui
A lógica da coisa é simples, tá? Cortar o local da trinca, colocar a malha de ferro, fazer o concreto, concretar, desempenou, prontinho, ok? Esse é um trabalho feito para que você possa aí fazer o reparo em calçadas, tá? Como tudo nessa vida tem reparo, né? A maioria das coisas nos possibilitam isso, então essa seria, né, uma delas. O que você não pode fazer é você simplesmente abrir isso aqui, né, e jogar massa por cima. O que acontece? Não vai funcionar, tá ok? Então eu vou pôr a bala de ferro para que esse concreto que foi feito depois aqui, ele não trinque por si só, tá ok? Por ser uma região fina, ele pode estourar e aí, como se diz, né, não vai funcionar. Valeu, gente? Então um abraço a todos vocês e até mais, tá ok? Aqui também vai ser feito alguns retoques com a massa para ficar legal aí. Valeu? Tchau, tchau. Bom, meus amigos, eu resolvi voltar e mostrar para vocês aí como deve ficar aqui os cortes, conforme eu ensinei para vocês aí, tá? Aqui vocês podem observar que foram cortados aqui conforme eu mencionei, né? Entre 25 a 30 centímetros. Está cheio d'água, pessoal, porque eu lavei a calçada e eu vou almoçar agora é 11h30. Tá vendo aqui? Já até secou já. E eu vou almoçar, quando eu voltar, eu já vou fazer a preparação, colocando a malha pop, né? E fazendo aí a concretagem, ok? Aqui também, como eu mencionei para vocês aí, vai ser feito aqui os arremates, né? Vou fazer aqui o arremate com a massa de arecimento bem forte. Tá? Aqui também foi feito o recorte, ok? Aqui nesse canto, pessoal, não vai ser necessário fazer, tá? Porque depois aqui eu vou fazer um acabamento com o PU e vou passar a minha serra mármore, tá? Abrindo aqui essa dilatação e passando o PU, tá? Depois eu vou fazer um retoque com uma massa mais fina, onde tem esses buracos, para melhorar o acabamento aí, para fazer a pintura, ok? Então esses 3 pontos foram cortados. E o que acontece? A instalação da malha pop é muito simples, ok? Como eu falei, né? Eu tenho outros vídeos no canal explicando. É jogado uma camada de concreto, ok? E aí você coloca, aqui no caso, jogar pedra, né? Você jogar a malha, né? E jogar o concreto. Ela deve ficar no meio, ok? Ficar no meio. E aqui você corta a malha com uma folga de uns 3 centímetros aqui, 3 aqui, né? E faz ela entrar aí dentro, ok? E aqui também é feito o procedimento nessa abertura também, tá certo? O concreto já medido aqui, nós vamos aproveitar aí os mesmos sacos que foram retiradas as areias, as pedras, né? Para ensacar o entulho e levar no ecoponto, que é logo aqui embaixo. Aqui também foi feito o corte na divisa, tá? E aqui eu aprofundei essa trinca, que depois eu vou passar o produto aqui no meio, o PU, tá? E fazer um acabamento com a massa de arecimento por cima dela, ok? Nesse caso aqui não foi necessário cortar, por conta de que aí é somente uma dilatação, ok? Não é como aqui que já estava aberto, né? E aí, no caso, foi necessário fazer esse corte aqui, tá certo? Pessoal, para evitar esse tipo de procedimento, tá? Que isso aqui é feito, na verdade, na situação que a calçada apresenta boa qualidade, boa resistência. O importante é você fazer a calçada e fazer, né, a divisa. O correto é você fazer a cada 2 em 2 metros, porque é um tamanho padrão de régua, né? Você pode fazer com a ripa, né, o ripamento, você pode fechar todo o espaço, né, e vir concretando, pula um, concreta o outro e assim sequencialmente. Porque quando você voltar concretando o outro, você retira a ripa e encosta o concreto. Aqui vai criar uma dilatação entre esse pavimento, né, e o outro, né? E não vai haver aí a trinca como foi feito aqui, tá? Evitando que ela venha trincar pelo meio, tá certo? Porque a trinca ela é inevitável. Então, tem calçadas que muitas vezes não tem como você fazer esse procedimento, tá certo? Então, nesse caso aqui, só faça esse tipo de serviço se a sua calçada apresentar aí uma boa resistência, né? E com certeza você vai evitar custos, né? E também é um trabalho mais rápido. Então, por essa razão, eu só recomendo que seja feito esse tipo de trabalho em calçadas que apresentam aí boa resistência. Aqui, pessoal, vocês podem observar que essa calçada foi feita, esse procedimento. Só que aqui houve um erro, né? Por quê? Porque aqui o que acontece? Deixaram a ripa no local e aqui foi retirada essa ripa. E aqui possivelmente nasceu mato, quer dizer, aí tamparam com a massa, não funciona dessa forma. Então nesse caso tem que retirar a ripa e encostar o concreto aqui. Tá? Nesse caso aqui não funciona, tá? Aqui vocês podem observar também, ó. Olha lá. Tirou a ripa, né? Apodreceu a ripa, ficou buraco. E aí nasce mato, entra água e isso acaba aí com a resistência da calçada. Valeu? Então, os procedimentos são esses. Agora eu vou almoçar. Quando eu voltar, eu vou preparar o concreto, né? O traço, vou fazer 6 de areia, 4 de pedra e um saco de cimento. Tá ok? Areia grossa, viu? E não precisa você colocar mais nada, somente a areia, o cimento, a pedra
E aí, posteriormente, a água potável, a água limpa. Não precisa botar nada no meio não, viu? Somente a água limpa, junto com os agregados, que é a pedra, a areia e o cimento. Tá ok? Então, é isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Ah, outra coisa, concreto, viu? Deve ser um concreto mais firme, não pode ser mole. Ok? Porque depois eu vou fazer o acabamento aqui e vou deixar ele quase que imperceptível. Ok? Ou seja, né? Você não vai perceber que foi feita uma emenda. Essas fotos vão estar no meu perfil no Facebook ainda hoje. Valeu? Tchau, tchau.